Começou! Estamos começando mais um módulo aqui no Puxa Língua, seu canal com aulas de português, redação e interpretação de texto. Coisa boa demais para você. E agora nós estamos começando o módulo Linguagem, Estilística e Semântica. Que coisa chique, né, gente? Estilística, semântica. Ah, tá chique demais. E para você não perder nenhuma aula desse módulo, você já sabe, você se inscreve aí, vai acompanhando todas as nossas aulas. Esse módulo é muito importante, muito interessante. Nessa primeira aula você já vai ver uma parte, né, desse módulo. Metade desse módulo consiste nas funções da linguagem que a gente vai começar a ver hoje. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, porque as funções da linguagem elas podem te ajudar no momento de interpretação de texto e no momento de redação. Principalmente na interpretação de texto, porque cada um dos elementos dessas funções de linguagem, os elementos de comunicação, gerenciam ou criam ou elaboram uma das funções da linguagem. Então, vamos ver no slide com mais detalhes para a gente começar a entender isso direitinho. Chega na vibe! Bom, como eu estava falando para você, as funções da linguagem elas estão relacionadas aos estudos de linguagem e comunicação, digamos assim. Por quê? Porque na comunicação e na nossa linguagem nós temos alguns elementos. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos o emissor, que é a pessoa que fala ou que escreve, e nós temos o receptor, que é a pessoa que recebe a mensagem, ou a pessoa que lê, ou a pessoa que ouve. Isso a gente já viu em algumas aulas aí do canal, você já está acostumado com isso. O que mais que nós temos? Nós temos o código, que é a própria língua. E nós temos o canal, que é a forma pela qual a gente utiliza essa língua. Então pode ser, o canal pode ser a fala, o canal pode ser a escrita, é o lugar, né, o meio pelo qual a gente utiliza o código, que é a língua. E nós temos também o referente, que é o assunto, e tem a mensagem em si, que é o texto, que é quando você olha lá está o texto, ou o texto falado, de alguma forma assim, de uma forma mais estrutural. Nós vamos ver então hoje a qual função da linguagem cada um desses elementos está relacionado. Vamos começar? A gente sempre começa analisando um texto, e hoje eu trouxe um textinho aí interessante para você, engraçado, que é das Crônicas de Wesley. Ah, que maravilha! Você conhece as Crônicas de Wesley, né? Eu tenho certeza que você conhece, você já deve ter visto por aí. E aí nós temos aí o personagem de blusa verde gritando socorro! E aí nós temos a bombeiro no telefone falando, né? Qual a emergência? E o nosso personagem falando, os extintores estão pegando fogo! E o bombeiro, olha, a primeira medida é usar o extintor. Eita! Basicamente é isso o nosso texto. Só que, quando você está numa situação de comunicação, você tem diferentes funções para aquilo que você fala. Quando você fala, você tem diferentes objetivos. Vamos analisar algumas dessas funções presentes nesse texto aí. E aí eu coloquei para você o seguinte: qual a intenção do locutor em cada fala? A pessoa, o personagem que falou, cada fala dessas tinha qual intenção? Vamos ver a primeira. Quando o personagem fala socorro, qual que é a intenção dele quando ele grita socorro? A intenção dele, vou colocar aí na tela para você, é fazer a outra pessoa tomar uma determinada atitude. Está pedindo para a outra pessoa ajudar. Ok? E o outro ali responde, qual é a emergência? E aí ele também está querendo fazer o outro tomar uma atitude. Qual que é a atitude que o outro vai tomar? Responder. Então, a intenção de cada um aí é fazer o outro tomar uma atitude. Quando o primeiro grita socorro, ele quer que o outro o ajude. E quando o segundo pergunta qual é a emergência, ele quer que o outro o informe de qual é a emergência, o que está acontecendo. No terceiro, nós temos os extintores estão pegando fogo. Qual que é a intenção? Porque o personagem ele não fala assim, os extintores estão pegando fogo. Tem uma exclamação, ele fala desesperado que os extintores estão pegando fogo. Então, nesse caso, qual que é a intenção do personagem? São duas. A intenção dele é primeiro passar uma informação, contar para o bombeiro que os extintores estão pegando fogo. E, em segundo lugar, fazer o bombeiro tomar uma atitude, né? Os extintores estão pegando fogo, me socorra, que é o que ele quer dizer nesse momento.
Além disso, nós temos no próximo quadrinho, a primeira medida é usar o extintor. Essa fala aí, o que o bombeiro está querendo fazer? Está querendo passar uma informação para o outro personagem. Só que ele chega num determinado ponto e ele percebe que a informação que ele está passando não vai ajudar em nada, porque o que está pegando fogo é exatamente o extintor. Como que ele vai usar o extintor, que é a primeira medida? Não tem jeito. E aí no quinto quadrinho nós temos só as reticências, quer dizer, o assunto morreu. E no sexto quadrinho nós temos o eita. Para que serve esse eita? Já que o assunto morreu e que não tem mais o que ele possa fazer, ele está tentando manter a comunicação. Está tentando fazer com que a comunicação prossiga ali de alguma forma. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Nós temos que ver as diferentes coisas para qual a linguagem serve. A linguagem, como já ficou bem claro para você, ela não serve só para passar informações. E aí, nós temos aí, a linguagem ela serve para estudar a própria linguagem. Então, a gente está usando aqui agora a linguagem para você aprender funções da linguagem. A linguagem também existe para transmitir informações, igual teria um jornal, por exemplo. Lá na capa tinha um jornal, tinha uma pessoa no teatro. Você não prestou atenção na capa, né? Lá no final você vai poder ver ela de novo. Também tem levar o outro a tomar uma atitude, como a gente viu quando o menino pede socorro. Ou quando você fala assim, faça, estude. Você está querendo influenciar o outro a tomar uma determinada atitude. A gente pode usar a linguagem para entender o mundo, para manter contato com o outro, para fazer o outro se emocionar, rir, pensar. Quando você tenta conscientizar as pessoas. Você pode usar também para dar vazão aos seus sentimentos e pensamentos. Você pode falar o que você pensa, suas opiniões, o que você sente, suas dores, tristezas, angústias. E para muitas outras coisas. Então, a linguagem ela não é só para informar, não é só para transmitir informações. E aí nós temos uma tabelinha com as diferentes funções da linguagem. São 6. E elas foram teorizadas por um cara que daqui a pouco eu vou chegar nele para você, que é um linguista russo. Olha para você ver, veio da Rússia. A Rússia. E não é o Paraná, que é a Rússia brasileira, não. É a Rússia de verdade. E aí nós temos 6 funções da linguagem. Quais são elas? Primeiro nós temos a função emotiva, que você pode chamar também de função expressiva. Nesse caso, a ênfase do seu texto está no emissor, que também é chamado de locutor e que também pode ser chamado de remetente. Eu coloquei isso aí porque, dependendo do lugar que você for fazer uma prova, alguma coisa assim, vai estar usando nomes diferentes. Tem prova que pode estar usando remetente. E qual função da linguagem tem ênfase no locutor? Qual função da linguagem tem ênfase no emissor? Qual função da linguagem tem ênfase no remetente? Aí pode estar com essas várias formas de escrever, mas é sempre a função emotiva, que também pode ser chamada de expressiva em alguns lugares. O que é isso aí? É quando a ênfase, quando o foco está na pessoa que fala ou na pessoa que escreve o texto. Ok? Então, por exemplo, aí nós temos como exemplo um depoimento. Lembrando que nós vamos ter uma aula para cada uma dessas funções, para você entender todas com detalhes, em profundidade. A segunda função que nós temos é a conativa ou a apelativa. Nesse caso, a ênfase já não está no emissor, no locutor, no remetente, não está na pessoa que cria o texto. Nesse caso, o foco está na pessoa que recebe, na pessoa que está lendo, na pessoa que está interpretando, no interlocutor. E aí eu coloquei, receptor, interlocutor ou destinatário, pelo mesmo motivo, porque em alguns lugares vai estar como receptor, em outros como interlocutor, em outros como destinatário. É a pessoa para quem você fala alguma coisa ou para quem você escreve alguma coisa. E aí um exemplo é o anúncio. Ao contrário do depoimento, que quando você está fazendo um depoimento, suponhamos que você foi testemunha de um crime e você vai para uma delegacia dar um depoimento. Aí no seu depoimento você começa, olha, eu estava na rua e aí eu ouvi um barulho, fiquei muito preocupado. Você está falando de você, do que você sentiu, do que você pensou naquele momento. O anúncio não. O anúncio ele já é você falando para outra pessoa tomar uma determinada atitude.
Você quer que a outra pessoa tome uma atitude. Então, se eu falo, compre, tem um cara no Shoptime, eu não sei se você assiste Shoptime, é canal de velho. Só que como eu sou meio velho e eu gosto de comprar coisa, eu fico assistindo Shoptime. E aí tem um cara que chama Ciro Bottini e ele fica, compre, compre, compre. É tipo isso. É quando você quer fazer outra pessoa tomar uma determinada atitude. Compre, doe sangue, seja um doador de órgãos. Use máscara, use camisinha. Tudo são formas de fazer o outro tomar uma determinada atitude, ok? Na terceira, nós temos a fática ou de contato. Essa aí, sabe aquela pessoa que acha que você é touchscreen? A pessoa que está conversando com você e ela fica colocando a mão em você? Então, meu querido, olha só, ela fica cutucando enquanto está conversando com você, aquilo te irrita. Gente que cutuca. Só que tem os cutuque que não precisa ser os cutuque físico, tem os cutuque verbal também. Que é aquela pessoa que fica assim, né? Tipo eu mesmo, né? Fica, né? Então, pois é, né? Na verdade, são palavrinhas, expressões, formas de falar que elas não têm necessidade nenhuma. Ela não transmite uma informação, ela não tem foco nas minhas emoções, ela não tem foco em convencer o outro. Ela é simplesmente para não ficar aquele cri, cri, cri. Ela só serve para manter a comunicação. Ela é a função fática ou de contato. São palavrinhas, né? Então, que você fica usando para poder manter a conversa ativa. Igual a gente viu o eita do nossa tirinha lá, do nosso quadrinho. O eita era só para manter a comunicação ali acontecendo ainda. Isso é muito comum em conversas, como a gente viu aqui. E às vezes numa conversa presencial até a pessoa fica, né? Colocando a mão em você, menina, olha só, deixa eu te contar. Vai colocando a mão. Isso acontece também. E esse colocar da mão faz parte da função fática, porque a função, como você, né, já viu, não tem necessariamente que ser na fala ou na escrita, pode ser em qualquer ambiente de comunicação que essas funções estão sendo utilizadas. Então, a própria pessoa colocar a mão em você para chamar a atenção é função fática ou de contato. E é por isso que tem o contato aí, né, também, porque pode estabelecer até contato físico. Na função referencial, que também é chamada de denotativa, e aqui nós temos uma aula sobre conotação e denotação, e faz sentido de você saber de você assistir a aula sobre denotação e conotação, até para você linkar com esse referencial ou denotativo, o que tem a ver? Clica no card aqui para você assistir a aula de conotação e denotação, tá bom? A função referencial ou denotativa, ela tem foco no contexto, no referente. O que é o contexto ou referente? É o assunto. Você não dá vazão a emoções, você não tenta convencer o outro de nada, você não tenta manter a conversa, você está tentando focar no assunto. Isso acontece muito em jornal e revista. Jornal e revista não traz emoção do autor, por isso que eu já falei numa aula aqui que opinião não é notícia, né? Porque a opinião, ela está trazendo coisas mais emotivas, expressivas do próprio autor. A notícia não, a notícia é quem falou o fato que aconteceu e pronto. O assunto é só aquele fato que aconteceu. E aí você relatou aquilo, acabou. Ok? Nós temos também a função metalinguística. A função metalinguística, e esse meta é que dá essa ideia de ser o próprio, a função metalinguística é quando o assunto é a própria língua. O que acontece? Numa gramática, por exemplo, para que ela serve? Para te ensinar a língua. Ok? Então o assunto é a própria língua. Eu estar aqui falando de português para você é uma certa metalinguagem, porque eu estou usando a linguagem para falar da própria língua e da própria linguagem. E aí tem um exemplo da gramática para você, pode ser o dicionário, enciclopédia, tudo mais. Você está usando a língua para falar da própria língua. Isso aí, a enciclopédia ela tem um pouco também de referencial e denotativo, porque está falando sobre um determinado assunto. Mas na gramática, no dicionário, em que o foco é explicar palavras, te dar definição de palavra, te dar definição de regra, de português, isso é muito comum. E tem casos de filme que usam metalinguagem. Então, por exemplo, eu já dei exemplo disso em outro momento aqui, a série WandaVision, da Disney Plus.
é uma série que fala sobre a criação de séries, ou que tem séries dentro da própria série. É um uso de metalinguagem. Você está usando a linguagem da série para falar sobre série. Né? Tem filmes que acontecem dentro de filmes, também a mesma coisa, você está usando metalinguagem. Ok? Poética, que é a última para nós, o foco está na mensagem, no texto. Só que não é igual o referente, que o foco está naquilo que se fala. No referente, o foco é no contexto, na referencial. E agora, na poética, o foco é no texto. Por quê? Porque na poética, o foco do autor está em fazer um texto bonito. Ele escolhe as palavras, escolhe direitinho para o texto ficar bem bonito. E isso é comum em música e poesia. Às vezes você lê uma poesia e fala, mas não estou entendendo nada, mas as palavras estão. O vento que voa na velocidade da ventania, na vontade, porque foi escolhendo palavras com V para dar todo uma poética, um ritmo para o texto, mas na verdade o texto não está falando coisa nenhuma. Às vezes, claro, vai ter. Isso aí é bom ficar claro para você o seguinte: tem textos que vão misturar 2, 3, 4 funções. Igual a gente viu o nosso quadrinho lá no começo. Ele tinha várias intenções misturadas ali. Então o texto pode misturar várias coisas, não tem problema. Então, ao mesmo tempo que uma poesia pode ter função poética, ela pode ter função emotiva. Porque tem momentos da poesia que podem estar falando dos sentimentos do autor e tem momentos em que ela pode estar simplesmente com foco em fazer bonito, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Certinho? Aí na internet, se você pesquisar sobre funções da linguagem, você vai achar alguns diagramas iguais a esses aí. Esses aí eu peguei no Google Imagens, são de sites, né, que falam de gramática também, falam de língua e tudo mais. Você pode escolher a que for melhor para você. Claro. A minha proposta é essa aqui, ó. É um quadro com as definições assim de modo muito simples. Igual tá ali também tá bem simples, né? Só que aí eles colocam setas, não sei o que, para um lado, para o outro e tal. Aqui eu já faço de uma forma em que você tem meio que dois opostos. Então, por exemplo, na emotiva, o seu foco está no emissor, tá? Na pessoa, no locutor do texto. E na conativa, o foco está no receptor. Então, é como se fossem dois opostos. Na poética, o foco está na mensagem, fazer um texto bonito. Então, o foco é tipo, você pegou o texto, o foco está nas palavras escritas, na estrutura. Já na referencial, o foco está mais no conteúdo. Você tem que esmiuçar aquele conteúdo, aquele assunto, aquele contexto. Na fática, o foco está no contato, certo? O foco está no canal, na forma que você usa de chegar, de levar a sua comunicação. Então, se você está usando a fala, a fática é para manter a fala. Né? Ok? Certo? Belezinha? Essas coisas são para manter o diálogo. Já na metalinguística, o foco não está na fala, o foco está na própria língua. Então eu gosto de usar essa aí, mas você pode optar. Você pode usar uma dessas que tem em vários sites, ou você pode usar essa aí para você manter, né, na sua cabeça. E se você quiser fazer o print, faz o print. Não, deixa eu fazer cara de print. Deixa eu apontar para o lado aqui, é para o outro lado, né? Então, ó. Muito bem, fez o print, né? Gostei. Já que você fez o print, tá ótimo. E é isso. Agora, deixa eu te falar um pouquinho sobre esse cara aí, que é eu não sei como que pronuncia, porque é em russo, e é até nas letrinhas russas. Aí, para facilitar a vida, eles botaram nessas letrinhas nossas que nós entendemos, que é o Roman Jakobson. Foi esse cara que pensou nessas 6 funções da linguagem. Só que ele é um linguista russo e tudo mais. Só que quando ele pensou nisso, não se levou muito em consideração que a gente usa a linguagem de maneira interacionista. Quer dizer, que a gente, ao mesmo tempo que você está falando uma fala num contexto, se você mudar essa fala de contexto, vira outra coisa. E numa das nossas aulas, que foi a aula de A Língua e as Linguagens, se não me engano, vai aparecer o card para você aqui, nós falamos um pouco disso. Que nós tínhamos esse exemplo na nossa aula,
Que aí nós temos a frase, você sabe com quem está falando? E aí eu lembro que no dia eu falei o seguinte, que o moço engravatado, o moço de terno, aí, parece aqueles pessoal que dá a carteirada, que quando vai tomar uma multa fala, você sabe com quem está falando? Que ele quer mostrar que ele é rico, que ele é uma pessoa de elite, e não é a série elite, não. Ele é uma pessoa de elite. A menina atendendo o telefone, você sabe com quem você está falando? Provavelmente é porque a pessoa que ligou para ela tá achando que está conversando com um adulto e ela que é uma criança fala, você sabe com quem você está falando? Não é com a minha mãe, é comigo. E no outro caso, é que é a mãe dando uma bronca no filho, o filho deve ter feito alguma coisa errada e a mãe, você sabe com quem você está falando, menino? Eu sou sua mãe, me respeita. Então a mesma frase em contextos diferentes muda. O significado muda a intenção. E é por isso que quando a gente pensa nessas 6 funções, elas vão aparecer misturadas em alguns contextos, em algumas situações. Às vezes uma mesma fala pode estar sendo usada para 2 funções diferentes. Por exemplo, se eu falar assim, descubra que a Terra é redonda. Ao mesmo tempo que eu estou querendo fazer uma pessoa tomar uma atitude, eu estou levando uma informação para ela. Então essas funções elas podem estar aparecendo misturadinhas. Certinho? Definição para você então de funções da linguagem. São 6 funções da linguagem, conforme o elemento no qual está a ênfase da mensagem. E aí nós temos a emotiva, que é com a ênfase no locutor, na pessoa que está falando. Tem a conativa, que a ênfase está no interlocutor, que é a pessoa que está recebendo a mensagem. Tem a fática, que a ênfase está no canal, quer dizer, em manter o contato ali entre as duas pessoas que estão conversando. O canal pode ser a fala, pode ser a escrita. Nós temos o referencial, em que o foco está no contexto, o foco está no assunto, o interessante é passar aquela informação. Nós temos a metalinguística, que o foco está na própria língua, é a língua sendo usada para falar da própria língua. E nós temos a poética, que o foco está em fazer um texto bonito, um texto que fique vistoso. É isso, eu falei que no final a gente ia voltar nas imagens do começo, e aí você tem lá uma mulher no teatro, né, a linguagem dela, a língua e a linguagem sendo usada para a arte, para o teatro, para emocionar, para fazer refletir, para fazer pensar. Nós temos o telefone, que a linguagem está sendo usada para comunicar, para algum serviço. Nós temos o Jornal Nacional, boa noite, que a linguagem está sendo usada para levar informações. E nós temos também uma palestra, que a linguagem está sendo usada para comunicar em massa e tudo mais. Ao longo das próximas aulas desse módulo, nós vamos ver cada uma das 6 funções da linguagem, cada uma com um exemplo. E olha que não costuma ter esse tipo de conteúdo assim não, sabe? Bem esmiuçado não. O povo faz um geralzão e tal, até professor famoso costuma só fazer um geralzão com tudo. Aqui a gente vai falar de um por um para você entender o que é, quais os exemplos, quais as características, né? O exemplo assim, vai ter um texto lá mostrando as características e onde você encontra, os locais em que você encontra. Mas lembra do que eu te falei, não necessariamente no Jornal Nacional ou no Jornal da Band vai ter só função referencial, vai estar só transmitindo informações. Não. Pode ser que tenha um editorial, que é a opinião da Globo ou da Band ou do SBT sobre um determinado tema. Então pode ter coisas que vão fugir daquela função referencial. Todos os textos, todos os canais vão ter essa mistura aí entre as diferentes funções. Certinho? Esse foi o conteúdo de hoje para a gente começar mais um módulo aí com muita alegria, felicidade e satisfação e bora encerrar! É isso, eu espero que você tenha gostado. E aí, essa é a primeira aula, mas já vai ficar a playlist para você aqui no card com todas as aulas desse módulo, para você não perder nada. E você já sabe que se você gosta do conteúdo aqui do Puxa Língua, você tem que se inscrever para você não perder nada, tá bom? Se inscreve aí, ativa as notificações que todo dia, toda hora que tiver aula nova vai chegar para você, ok? Espero que você tenha gostado de mais essa aula. A gente se vê na próxima, com muito mais conteúdo, muito mais informação para você. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!